gente, tudo bem? Meu nome é Ivanice, eu tenho 34 anos. Eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. A minha história começou quando eu tinha 7 anos. Morava eu, minha mãe e meus 12 irmãos, lá em Itaquá. E meu pai. E eu lembro que quando minha mãe foi ganhar o meu irmão mais novo, o médico falou que ela não poderia mais engravidar. Por causa que ela estava com problema de pressão. E eu lembro também que o médico falou que o útero dela estava desgastado devido à quantidade de filho que ela teve. E aí nesse período, a minha mãe tinha uma irmã. E a irmã da minha mãe, ela pediu para ficar uns dias na casa da minha mãe. Minha mãe deixou, é a única irmã que ela tinha. E aí ela, ficando lá em casa, minha mãe grávida, minha mãe engravidou novamente, né? Do meu irmão mais novo. Como eu falei pra vocês, o médico falou que ela não poderia engravidar. Ela engravidou novamente do meu irmão mais novo. E aí eu lembro que chegou o dia dela ganhar a criança. E aí ela falou pro meu pai que ela não ela queria ir pro hospital que tinha recurso. E tinha um outro hospital que não tinha recurso para receber pessoas que tinham problema de pressão alta. Tipo, não tinha uns equipamentos suficientes. Chegou o dia da minha mãe ganhar. Minhas irmãs trocou o lençol da cama, deixou tudo bem arrumadinho. E a minha mãe falou assim, ó, quando vocês for me colocar na ambulância, não me coloquem com o pé pra fora. Porque esse pessoal tinha muito desses negócios, tipo, muito de tipo, adivinhar o que ia acontecer antigamente, né? E aí chegou o dia dela ganhar a criança. Aí meu pai levou ela pro hospital, justamente pro hospital, que ela não queria ir, porque não tinha muito recurso. Chegando lá no hospital, quando foi no outro dia que a minha mãe ficou internada, quando foi no outro dia, minha irmã recebeu uma ligação, a minha irmã mais velha, porque os irmãos mais velhos que eu tinha eram uma de 22, uma de 15 e o outro de 18 anos, né? E eu lembro que ela recebeu uma ligação. A gente não entendia muito, né? Eu com 7 anos, eu lembro como se fosse hoje. Aí minha irmã foi pro hospital e quando ela voltou do hospital, ela voltou com a notícia que minha mãe tinha falecido. Olha, foi muito difícil, por quê? Porque um monte de criança, tudo pequeno, dependente dela. Meu pai não poderia ficar com a gente porque meu pai era alcoólatra e ele tinha atestado de loucura, né? Então, ao mesmo tempo que ele tava bom, ele surtava, do nada ele surtava. E aí eu lembro como se fosse hoje. Aí, nesse período, tinha uma tia minha que ela, que eu falei pra vocês que ela tava morando com a gente, né? Na nossa casa. E aí a minha irmã deu dinheiro do velório da minha mãe, da irmã dela. E chegou o dia de enterrar minha mãe, a minha tia tinha gastado o dinheiro todinho. Entrou todo mundo no desespero, porque a gente era muito carente nessa época. Eu lembro que um monte de criança. O meu irmão mais novo, antes desse que ela tinha ganhado, tinha 2 aninhos. E eu tinha 7 para 8 anos. E minha outra irmã de 9 anos. Porque a minha mãe sempre teve filha assim, tipo, com pouco período, sabe? De 1 ano de diferença, 2 anos. Então era carreirinha, era um atrás do outro. E aí eu lembro que a minha irmã pediu o dinheiro pra minha tia pra enterrar minha mãe. E aí quando ela pediu o dinheiro pra minha tia pra enterrar minha mãe, a minha tia tinha gastado o dinheiro todinho. E aí a gente entrou em desespero, porque todo mundo muito carente. Eu lembro que meus irmãos ficou muito preocupado, começou a chorar, desesperado. E aí como a minha mãe, ela morava muito tempo nesse bairro e ela tinha muita amizade, a vizinhança se juntou, se comoveu, se juntou e pagou o enterro da minha mãe. E aí, gente, foi muito difícil, porque você, pequena, sem recurso nenhum, e perder a base, né, que é a mãe. Eu lembro que, mesmo eu criança, eu chorava muito. Eu via todo mundo chorando demais. E aí, a minha tia ficou responsável pela gente. E eu lembro que a minha avó veio de Pernambuco pra buscar a gente falou que não queria ir, porque a gente achava melhor ficar ali mesmo com a minha tia. E aí eu lembro que a minha tia tinha 8 filhos já.
e mais 12 da minha irmã, ela não ia suportar cuidar de todo mundo, né? Então eu lembro que teve tias minhas que veio pegar o meu irmão de 2 aninhos e o bebezinho que tinha nascido. A minha avó veio pegar a gente, como eu falei pra vocês, e a gente não quis ir. E perto da minha casa tinha um aterro sanitário. E eu lembro que todos os dias a gente tinha que trabalhar nesse aterro sanitário. A gente ia 10 horas da noite, eu, minha prima e minha tia, e voltava às 6 horas da manhã. E nesse aterro sanitário tinha muitas coisas, muita. Tudo que você imaginar, arroz, feijão, tudo a gente trazia de lá. Porque você imagina sustentar. Deus é tão maravilhoso porque Ele abriu essa porta pra gente. Porque você imagina sustentar 8 crianças da minha tia, com mais 12 filhos da minha mãe, né? 3 com que nasceu. Foi muito difícil. Mas eu lembro que a gente ficou um bom período trabalhando nesse aterro sanitário, né? E a gente catava muito papelão, latinha. E a gente conseguia ganhar um dinheiro muito bom nessa época, né? E era tudo na mão da minha tia, porque ela que comandava a casa, né? Como ela era responsável pela gente. E aí eu lembro que quando teve uma época que esse aterro sanitário fechou. E aí minha tia quis me fazer de empregada pra ela e eu não aceitei. Fora isso, ela já tinha colocado os meus irmãos pra fora, meus irmãos estavam lá no centro de São Paulo, engraxando sapato, e muitos estavam na rua já, que ela ficou comigo, com a minha irmã e mais 3 irmãos meus. O resto ela colocou pra fora, porque ela falava que era muita, tipo assim, se não fizesse a vontade que ela queria, ela não aceitava ficar na casa, sendo que a casa era da minha mãe e do meu pai. E aí o resto ela colocou pra fora. E eu lembro que a gente trabalhou um bom período nesse aterro sanitário, um bom período. Foi o que nos ajudou. Porque se não fosse esse lugar, esse ambiente de trabalho nosso, eu não sei o que seria da gente. E teve uma época que ele fechou, esse aterro sanitário fechou. E minha tia, ela começou a querer me passar como empregada. Aí eu não aceitei. Eu lembro que teve uma vez que eu tava tão irritada que ela me pediu pra fazer a mamadeira da criança, né? Que ela tinha um filho mais novo. Me pediu pra fazer a mamadeira da criança. E eu peguei, e foi minha prima que veio dar o recado. Aí eu peguei e derrubei ela dentro de uma banheira que tinha. E aí minha tia ficou muito nervosa, mandou a minha prima mais velha me bater. E eu lembro que eu saí correndo no meio da rua. E ela correndo, minha prima correndo atrás de mim. Chegou uma hora que eu me escondi. E quando foi um pouco mais tarde eu voltei. Eu dormi numa casinha de cachorro que tinha no quintal. Quando foi na parte da manhã, eu voltei e fui morar e fui pra casa do meu irmão. Chegando lá, meu irmão me aceitou e eu fiquei lá. E aí eu não aceitei o que minha mãe queria na minha vida, minha tia queria na minha vida, que era ficar ali sendo empregada dela, aceitando tudo que ela proporcionava pra minha vida. E aí meu irmão aceitou que eu ficasse na casa dele. Porém, gente, foi outra luta. Por quê? Chegando lá, na casa do meu irmão, a minha cunhada não aceitava que eu ficava na casa dela. E eu lembro que não podia pegar sabão em pó pra lavar roupa, nem sabão em pedra. E eu lembro que eu ficava dias e mais dias do lado de fora sentado, passando muita necessidade, porque não poderia comer. Não podia comer, o meu irmão ia trabalhar e ela ficava lá. E eu não podia entrar pra comer, não podia mexer na geladeira. Muitas das vezes eu queria ajudar ela a arrumar a casa, mas ela falava assim, não encosta na minha geladeira, não encosta no meu armário, é tudo meu. E aí eu peguei e não podia fazer nada. Aí meu irmão chegava do serviço, ela falava assim que eu não ajudava ela a fazer nada em casa. E eu falei, Aí teve uma vez que eu me irritei, e tudo que aconteceu comigo eu não contava com meu irmão. Teve uma vez que eu me irritei e falei pra ela assim, como você quer que eu te ajude se não pode encostar na geladeira, se não pode sentar na cama, se não pode fazer nada aqui nessa casa? Não tem como ajudar se você não pode encostar em nada. Aí teve uma vez que aí meu irmão pegou e ficou muito nervoso, brigou com ela. Eu lembro que teve uma vez que eu tava com muita fome, porque eu ficava semanas e mais semanas sentado lá de fora e sem comer. E teve uma vez que eu tava com muita fome. Aí eu peguei e já tava era perto do ano novo essa época. Aí ela subiu lá na casa da mãe dela e falou assim, ó,
E na hora que ela tava descendo pra abrir o portão, eu fui abrir o armário pra comer alguma coisa, porque a fome eu já não tava suportando a fome mais. E aí ela voltou pra trás, aí ela falou assim, ó, se você encostar a mão no meu armário e comer qualquer coisa que tem nele, eu sei tudo que tem dentro. Se você comer qualquer coisa que tem dentro dele, você vai se ver comigo quando eu voltar. E aí eu continuei com fome, eu tava muito magro, tinha emagrecido muito. Porque eu não almoçava, por incrível que pareça, eu não almoçava. Não tomava café da manhã. Olha, foi um período que eu passei na minha vida muito difícil. E aí ela. Eu lembro que foi uma época de ano novo. Eu subi pra mãe dela e eu tava passando muita fome nessa época. E eu peguei e comi, gente, comi tanto, tanto, tanto. Que ela falou assim: Nossa, você tá passando fome? E aí eu não respondi ela, porque realmente tava passando fome, porque tinha dias e mais dias que eu comia. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Que quando a gente tem nossa mãe, ela é a base de tudo, né? Muitas pessoas não dão valor pra mãe que tem, elas são a base. E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu rumo, o caminho, eu e meus irmãos, né? Então é porque você depender do próximo, das pessoas, é muito difícil. E a minha história é essa. Na realidade, a minha história para escrever um livro, né? Tantas coisas que eu tenho para contar. Mas para esse vídeo não ficar tão comprido, eu vou encerrar minha história, essa história por aqui. E farei mais vídeo para vocês ficarem sabendo um pouco mais da minha vida. Espero que vocês tenham gostado.